O que você faria se o cliente estivesse com um taco de beisebol em cima da mesa numa negociação? E se você tivesse que fazer um pitch para a pessoa mais mal-humorada do Brasil? Essas histórias não são nossas, mas da Pauli Yunis, CEO do grupo Polipac e que tem mais de 20 anos de trajetória na área de vendas. Eu sou o Júlio Paulilo, cofundador do Agenda. E eu sou o Gustavo Gomes, líder de vendas do Agenda. E esse é o Fora do Forecast, o podcast do Agenda sobre as histórias que os vendedores não contam. Enquanto o podcast não começa, aproveita para dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal do Agenda. E se você quiser fazer parte dos bastidores de vendas no Brasil, junte-se à comunidade do Fora do Forecast no WhatsApp. O QR Code está na tela. Pegue o seu café ou o que você quiser e relaxe e venha escutar boas histórias. A gente começou, né? Minha família ela vem do ramo de indústria há bastante tempo. Meu pai foi na verdade, acho que foi o pioneiro na fabricação desses envelopes que a gente vê hoje de e-commerce, né? E-commerce, legal. Tudo quanto é lugar a gente vê. Uhum. E uma história bem bacana que ele não tinha nada a ver com esse ramo. Uhum. E um dia ele resolveu montar uma fábrica de plástico, de bobinas normais, né? Montou. E antigamente, né, gente, era páginas amarelas que a gente achava, não era Google. Então, as empresas queriam procurar alguém, ou a gente queria procurar o telefone de um amigo, a gente ia nas páginas amarelas. E uma empresa multinacional, muito grande, de courier, achou a fábrica do meu pai nas páginas amarelas. Pelas páginas amarelas. Que época que era isso daí? 1989, 1990, mais ou menos. 1990? Nossa, quando eu nasci. Então, eu nem era nascido ainda. Então, faz muito tempo. E o nome da empresa era Fly Plastic. E esses envelopes, muitos clientes chamavam de flyer. Quando ele olhou o Fly Plastic, ele falou, poxa, eles fazem flyer. Mas meu pai não fazia flyer, era o nome da indústria, né? E ligaram pro meu pai, olha, vocês fazem flyer? Eu tô precisando aqui de um flyer. Meu pai nem sabia o que era. Meu pai falou assim, faço. Aí falou Assumiu a bronca. Olha, vem aqui numa reunião. Exatamente. Foi lá, vem fazer uma reunião comigo, eu quero te mostrar. Meu pai foi. Na hora que ele olhou aquele envelope, ele falou, puxa, não sabia nem por onde começar aquele negócio, porque não existia indústria no Brasil de flyer, de envelopes de segurança, de e-commerce. Era tudo importado. Então, muitas empresas de courier traziam de fora, porque eram multinacionais, transportadoras de valores que usavam para malote de segurança traziam também de fora, importavam. Entendi. Ele falou, olha, eu tô com minha carga parada no porto, porque era importação, faz 2-3 meses, eu tô sem material, vou parar minha operação, e eu preciso que você faça esse envelope. Você faz? Faço. E meu pai falou, eu preciso de 40 dias para entregar uma amostra, porque ele ia descobrir como fazia, né? Não sabia, tinha que dar um jeito. Aí, com 40 dias, ele entregou a amostra. E foi muito engraçado isso, porque no começo as cores saíam erradas, né? Saía rosa, não conseguia acertar a cor. Legal. Difícil, né, trabalhar com cores assim para impressão. Exatamente. Você tem umas cores específicas, né, Pantone, que você tem que acertar. Júlio, desculpa, eu vou ter que cortar quando o microfone. Caiu. Desculpa. Tá. Deu uma abaixada. Se você quiser, a gente não corta quando isso acontece. Como é que você faz essas situações? Que Tá gravando ainda? Vai cortar, tá gravando. A gente decide depois. Tá bom. Obrigada. Deixa eu gravar. Tá bom, beleza. Decidir depois. Sem problemas. E aí ele foi lá, entregou a amostra e assim, é um cliente que até hoje está na nossa carteira. Que legal. Faz mais de 30 anos. Quer falar o nome do cliente? Pode falar? Não pode falar. Não, acho melhor não, né? Tá E aí, assim, criou uma relação de confiança e credibilidade, assim, muito grande. Então, assim, a gente tem, assim, já ultrapassou o relacionamento profissional, né? Porque foi uma coisa que consolidou muito. Eu acho que empreendedor tem muito... Eu acho que uma coisa que diferencia muito empreendedor é você colocar a cara a tapa. Exatamente, arriscar. E eu até comentei num outro episódio, tem uma série, eu agora não lembro se era na Disney Plus, alguma coisa assim, alguma desses streamings aí de documentário, que fala sobre, acho que é milionário em 30 dias, alguma coisa assim. E aí eles pegam bilionários, colocam numa cidade nova, e só com, acho que $100 no bolso, e aí uma picape, e fala, beleza, você tem sei lá quanto tempo pra
criar uma empresa milionária. Bacana. E você vê que um dos grandes diferenciais dos empreendedores é de fato colocar... Não é que eles são super geniosos. Não. Eles colocam a cara a tapa. Eu acho que eles arriscam. Eles fizeram muito o que o teu pai fez, né? Foi, exatamente. Mas a empresa do seu pai nessa época já tinha funcionários e tal? Ele mesmo que teve que fazer tudo? Como foi? Tinha funcionários, poucos, era uma indústria pequena. E aí ele começou a crescer, na verdade. Começou a crescer, né? Acertou o passo. E aí, com os anos, ele ficou líder do mercado de envelopes, né? Na época não existia e-commerce, era muito pouco. 1990 95, como estava começando. E a Amazon estava começando. Tinha muito pouco. As quantidades, a gente cotou alguns clientes que hoje são gigantes. Submarino também naquela época. Era tudo pouca quantidade, talvez. Era tudo. E aí chamou a atenção de uma fábrica, né, muito grande, né, uma das maiores do Brasil, comprou a indústria do meu pai, metade. Depois de alguns anos, né, comprou o restante, porque foi o meu irmão tocar essa indústria, né, meu pai e tal, e comprou todo o restante. Então foi vendida e meu pai ficou ainda na parte de vendas, né, eles deram de envelope nacional. E então foi crescendo o escritório, porque a indústria a gente acabou vendendo totalmente depois de uns 15 anos. E meu pai se aposentou, né? E aí ele se aposentou e eu assumi o escritório. Eu estava numa outra empresa de ramo de seguros. Isso então, calma aí. Você assumiu, você tinha quantos anos na época? Eu tinha uns 30. Você tinha 32 anos? Um pouco mais nova do que eu tenho hoje em dia. Mais ou menos. E aí você assumiu já enquanto era indústria ou não? Não, eu acompanhava, eu ia lá nas férias, né? Então nas férias eu passava as férias, eu acabava ajudando eles lá, a gente acabava... E eu fazia parte do conselho. Quando meu pai vendeu metade, eu ia não era aqui, né? Foi transferida para o sul, a indústria, e eu fazia parte do conselho. Então eu ia uma vez por mês no conselho, meu irmão que tocava, e eu ia para o conselho uma vez por mês com sócios, que eram vários sócios. Então eu participava do conselho, participava de alguns pontos ali que eram bem bacanas, né? E acompanhava, né? Ia lá, passava um tempo, conversava com meu irmão. Então alguns pontos estratégicos a gente fazia juntos. E aí quando meu pai se aposentou, né? Mas eu trabalhava em outro lugar, né? Eu trabalhava com seguros corporativos. Sempre comercial. Não tinha nada a ver, né? E aí, quando meu pai estava se aposentando e tal, eu falei, poxa, eu não vou deixar ali o escritório, todo legado e tal. Eu peguei e saí, pedi demissão de onde eu estava e fui tocar. E assumi. E agora me conta uma coisa, você sentiu algum tipo de conflito geracional? Por exemplo, o pessoal te receber ou algum tipo de desafio? Porque, às vezes, uma empresa mais tradicional ela pode ter isso, né? Chega, por exemplo, um filho do dono chegou aqui, está assumindo a empresa e aí talvez possa ter uma resistência dos funcionários sobre... Você sentiu teve alguma experiência que você passou sobre isso daí? Olha, eu senti quando eu assumi o escritório, né, era um escritório de vendas nacional, não tinham muitos funcionários, mas quando eu cheguei ali, a geração, é o que você fala, né, meu pai tinha uma visão, eu tinha outra diferente, mas assim, um conflito direto não. Tá bom. O conflito que eu tinha muito é da forma que meu pai conversava e a forma que eu converso com as pessoas. É outra geração, né? Então, muitas vezes eu sentei com meu pai e falei, pai, olha, quando a gente for conversar, a gente precisa falar de tal forma, né? Porque ele sempre foi muito, muito arrojado, meu pai, né? Poxa, fez de tudo um pouco na vida. Sim. E aí... Mas assim, de resto não. Mas quando eu assumi, depois de alguns meses, a gente trocou o pessoal. A gente acabou trocando algumas pessoas que estavam lá. Sentiu uma resistência? Senti uma resistência e assim... No fim, também não era muito o perfil que a gente estava precisando para aquele momento. Eles foram super bacanas num certo momento da empresa. E depois, como a gente estava procurando outros horizontes, outras metas e objetivos, já não daria certo muito esse perfil. Entendi. E aí a gente acabou trocando quase todo mundo. Olha só. E isso é muito comum, assim, né? Às vezes você tem até certos executivos, por exemplo, fundadores, que foram essenciais para a fundação da empresa, para os primeiros anos,
Só que a empresa começa a ganhar uma escala e uma proporção que aqueles executivos já não encaixam mais nesse novo contexto, né? E às vezes eles precisam ser, né, seguir o rumo deles e ser substituídos. Mas então aconteceu isso, né, quando você assumiu alguns meses depois. E foi uma decisão sua? Foi uma decisão. Foi assim. Não deve ter sido fácil. Não foi. E inclusive uma dessas pessoas era uma prima minha que trabalhava lá. Foi bem complicado. Nossa. Era uma prima. Família. Aí fica mais difícil. Eu acho que empresa familiar, né? Tem essa. Que tipo de situação assim que você vivenciou de talvez mais desafiadora por ser uma empresa familiar? Eu pergunto porque eu e o Gustavo, meu sócio, né? Ele é meu irmão. E o Agendor surgiu de uma ideia do meu pai, que ele era gestor comercial na época, hoje em dia ele é aposentado. Sim. E, de certa forma, é uma empresa familiar. E o Túlio, nosso outro sócio, é basicamente da família também. Então, e a gente passou por muitos desafios, ainda mais no começo, empreendedor novato, não sabe o caminho a ser seguido, e consumindo muito conteúdo de empreendedores gringos, internacionais, e tentando tropicalizar, né, esses modelos de gestão e etc. aqui para o Brasil, tinha muito conflito de opinião, muito conflito de ideia, né, de rumo a ser seguido. Teve situação que eu estava indo pro trabalho com o Gustavo, né, a gente estava na aceleradora nessa época, que a discussão tomou uma proporção que a gente chegou a um consenso. Beleza, então se eu continuar com o carro, eu vou sair do carro aqui, eu vou de táxi para emprego, eu vou de Uber. Então, você chegou a passar por alguma situação assim? Olha, a gente teve alguns momentos assim, de discussão. Por exemplo, né, na época do escritório, eu e meu pai, porque a gente não concordar com algum ponto específico, né, porque assim, é muito assim, evoluiu muito as coisas evoluíram muito, né, então assim, e o que eu tentava entender muito também, eu era muito assim, eu tinha experiência, mas eu não tinha experiência, eu tinha experiência em outro, eu era funcionária, né? E quando eu fui pro escritório, eu virei sócia, né? Então, assim, eu tive que aprender também como me posicionar, sabe? Então, assim, eu saí de uma função onde eu era funcionária, onde eu era colaboradora, né? Que eu não tinha muita decisão estratégica na época. E quando eu fui pro escritório do meu pai, eu tive que aprender a me posicionar também, porque era uma adição ali, né? A gente estava ali para somar. Meu pai tinha muita experiência em vendas, meu pai tinha muita experiência em soluções de problemas também. Então, assim, quando eu não concordava, eu falava com ele. E muitas vezes eu tentava absorver muita coisa também, porque eu percebia que eu precisava aprender algumas coisas rápidas, porque meu pai não estaria ali por muito tempo, porque logo depois ele se aposentou. Então eu falava, poxa, eu vou buscar as coisas que eu acho super positiva para poder aprender rápido. E o que eu não concordava, a gente tentava chegar em algum acordo, assim, mas nunca teve uma coisa muito assim, ríspida. Desce do carro. Não, desce do carro, não, isso não. E na época que era indústria, você chegou a atuar lá também com seu pai ou não? Eu ia nas férias, mas não atuava assim profundamente. Então eu ficava mais na parte administrativa, minha mãe também trabalhava lá, era uma empresa familiar, né? Minha mãe também trabalhava lá, então eu observava muito algumas decisões, por exemplo, quando teve a decisão da venda, meu pai reuniu a gente, né? Eu, meu irmão. Esse deve ter sido um momento... Foi. Mas complicado também, né? Porque você tem, né, falando como empresário, né? Você tem um apego pela criação. Tem. E você normalmente costuma inflar exatamente, a sua visão sobre o seu próprio negócio, porque você tem aquele apego de criação, de construção. E você sempre pensa, no futuro, porque eu estou num determinado estágio, em determinada proporção, olha só tudo que a gente está fazendo, o caminho que o mercado está seguindo, o que a gente está fazendo. Sabe, daqui a um tempo vai valer muito mais. Como é que foi esse momento, assim? Olha, eu lembro direitinho. Ele chamou, eu acho que era férias, porque senão eu não teria conseguido ir, né? E ele chamou a gente para conversar. O meu irmão já trabalhava com ele, minha mãe também. E aí foi só eu, que todos estavam lá. E conversou com a gente. Falou, olha,
apareceu uma proposta de uma das maiores indústrias do país de embalagens flexíveis. Tá bom. E começou a explicar, né, quais eram os pós, os contras, e se implicaria pra gente, que era uma oferta interessante. Tá bom. Meu pai também já estava, né, assim, não é cansada a palavra, mas ele já estava pensando ali na frente, falou, poxa, até quando eu vou ficar aqui? Chega uma hora que você quer concretizar, né? Exatamente, né? Você quer realizar ali, você quer realizar. Então, a gente ponderou o valor estava adequado, porque às vezes vem uma proposta que é fora de cogitação, né? E aí, a gente chegou foi nós 4, a gente que decidiu em conjunto. E foi um consenso. Foi um consenso, não exatamente foi, a palavra. Ninguém que queria muito, ou 2 pessoas queriam muito e 2 não queriam. Não. Foi algo consensual. Foi algo consensual, foi menos mal. Que legal. E também, assim, depois, como a gente... O que foi bacana também, eu acho, além da venda, né? Foi vendida a indústria, depois de alguns anos, meu irmão tocou lá sozinho, com 23, 24 anos, ele foi lá, foi ele que tocou, e ele que montou a empresa. Foi uma mudança, né? Você imagina. Então, assim, ele montou, a gente acompanhou tudo. Eu fui pra lá uns dias, mas assim, ele tocou sozinho, né? Nossa, com 20 e poucos anos. E então, assim, foi um aprendizado para ele muito grande. Aí o que acontece, né? O que a gente acha interessante quando a gente vendeu toda a indústria, eles passaram a parte de vendas pro meu pai, pro escritório nacional, que a gente não tinha. Tá bom. Tinham vários representantes. Eles tiraram todos os representantes praticamente e ficou só a gente no nacional. Então, assim, isso deu pra gente, foi muito bacana. E a gente, assim, teve uma experiência muito grande no sentido de você ter o Brasil todo, qualquer perfil de indústria, porque antes era tudo meio setorizado. Então foi muito bacana. Eu acho que foi um aprendizado muito grande. E a gente ficou muito tempo assim, né? E quando eu assumi o escritório, que a gente, eu olhei ao redor e falei, poxa, vamos expandir, vamos fazer outras... vamos vender para outras representadas, digamos assim, para outros perfis de indústria. Então eu comecei a vender stretch também, comecei a vender embalagem de pet food, né? Comecei a vender sacola de papel, tudo para grandes indústrias, hoje assim, conhecidas no Brasil, né? Isso em que ano que foi? Foi em 2000 e... Eu comecei lá em 2005, eu assumi o escritório. Fiquei bastante tempo bem focada nos envelopes, muito tempo. E aí começou a me dar um estalo. Falei, a gente não pode depender de um produto só. E já tinha vendido a empresa? Já tinha. Em 2005... Não, ainda em 2005 não. Não, a gente vendeu em 2010. Em 2010, então foram 5 anos que você estava à frente da empresa. Sim. Entendi, e aí 2010, entendi. E quais que foram os maiores aprendizados ou erros, assim, que geraram grandes aprendizados para você? Você lembra de alguma história em particular? Olha, eu lembro de alguma história, é o seguinte, eu vou só finalizar um ponto importante que quando eu comecei a expandir, né, para outros ramos, me pediram, né, para abrir um mercado. Uma das minhas representadas falou, Paula, eu preciso abrir um mercado, eu tô com exclusividade aqui com um cliente muito grande de cosmético, eu desenvolvi uma bioresina e tal, só que acabou a exclusividade, eu preciso que você abra esse mercado para mim, faça um estudo de mercado e tal. Peguei e fiz, foi super bacana, mapeei tudo. E aí que me deu um estalo, porque eu falei, poxa, eu posso ajudar as indústrias, que a gente já esteve nas duas pontas, a criar uma metodologia. Eu tinha metodologia de vendas, eu falei, eu vou propor para as indústrias essa metodologia de vendas para a indústria, já que a gente conhece como que funcionam as dores de uma indústria, né, a carteira concentrada e tal. E foi aí que a gente virou meio que a chave do escritório para a consultoria de vendas para a indústria. Para a consultoria de vendas. Que época que foi isso daí? Faz 3 anos. Fazem 3 anos. 3 anos. Mas, Paula, não tinha uma dúvida, porque assim, teve essa migração, mas em que momento você chegou e falou, poxa, eu nasci para vendas, eu quero vendas, porque você disse que teve essa mudança da indústria e tudo mais, você trabalhou em outro lugar antes. Trabalhei. Comercial. Eu era executiva de vendas, eu não prospectava, eu era manutenção de contas. Gestão de carteira. Exatamente, gestão de carteira. Mas por quê? Teve algum porquê ou foi um acaso de você ter Foi um acaso. Foi um acaso. Um acaso. Mas você sabe, eu pensando aqui comigo, quando eu estava na gestão de carteira dos seguros corporativos, eram grandes contas que a gente tomava conta, né? Bem grandes.
E eu tinha olha só, né? Eu achava que eu não dava muito pra vendas, tá? Começava por aí. Eu achava que eu não tinha um perfil. Não sei, eu me achava meio tímida, eu não sei, né? Não era uma coisa que eu achava que eu tinha jeito. Então. E hoje, olhando pra trás, eu falo, olha só, como que a gente às vezes se engana da gente mesmo, né? Porque eu lembro que eu fazia eu fazia gestão de carteira e eu buscava naquelas revistas as 1000 melhores empresas para se trabalhar. Tá bom. Eu buscava lá e fazia uma planilha Excel, imagina, para prospectar essas empresas. Então, assim, de uma forma, eu não gostava muito só da gestão de ficar cuidando das contas, eu queria prospectar. Queria prospectar também. Mas como era uma empresa multinacional, vinha contas do exterior que era programas mundiais de seguros. Então, a gente não prospectava. A gente só, basicamente, fazia a gestão de contas que vinham de tudo quanto é lugar do mundo, que tinha aqui filial aqui no Brasil. Então, me deu esse estalo, sabe? Eu falei, olha, naquela época eu já queria prospectar e nem sabia do que se tratava direito, né? É porque o seu pai, ele sempre foi vendedor e empreendedor. Sempre. E eu acho que provavelmente vocês, assim como eu, né, com meu pai, meu irmão, a gente tinha muita conversa durante os jantares, assim, de situações que meu pai passava na área comercial. Teve alguma situação que te marcou durante alguma dessas conversas? Nossa, boa pergunta. Eu não me lembro de alguma situação que marcou a gente, assim... Algum cliente muito difícil, ou então uma situação muito diferente, muito... Olha, a gente tem eu tenho uma situação de um cliente difícil que não foi nessas conversas com o meu pai. Bom. Né? Mas teve uma que tem duas situações. A gente tinha um cliente na época da indústria, eu e meu irmão a gente ia visitar. Então, porque eu fazia as vendas e ele era o diretor comercial da indústria que ficava no Sul. E eu ficava aqui em São Paulo. E a gente era uma transportadora de valores. E o diretor operacional dela era muito difícil. Ele era muito assim duro, sabe? Muito duro, às vezes até meio grosseiro, né? No jeito de falar. E umas 2 vezes a gente foi visitá-lo. Numa das vezes a gente estava lá fazendo uma reunião e os colaboradores dele, por exemplo, o diretor de tal área, era tudo militar da reserva. Ah, tá bom. Eram todos militares da reserva. E aí, tava a gente na reunião e tal, meu irmão foi muito assim, até constrangedor, né? Meu irmão pergunta assim pra ele, você também é militar? Ele vira assim e fala, não, eu não sou militar, eu tive a oportunidade de estudar. Ficou uma situação, assim... tão chata. Entendi. Mas que eu e meu irmão... Foi fazer um rapport. Foi. E outra, né? Primeiro que foi uma grosseria enorme. Sim. Segundo, que os militares eles têm uma especialização. Se você olhar, eles estudam tanto. E eles têm tanta especialização que, assim, eu não entendi qual era o propósito dele ali. Foi uma grosseria de graça, de né? graça. Mas teve um caso famoso do Faustão que aconteceu isso. Uma convidada foi lá e falou, melhor ser dançarina, né? Eu estudei pra ser dançarina. Foi algo parecido, né? Mas pro militar, nesse caso. Exatamente. A gente ficou estarrecido. E uma outra vez com esse mesmo cliente, a gente foi numa reunião que ele queria negociar preço, ele era muito difícil, ele era muito grosseiro. E aí a gente foi lá negociar preço e tal... E tinha, gente, tipo um taco de beisebol na mesa. E ele chegou e falou pra nós, então, esse taco de beisebol é pra quem não concorda muito comigo, é pra quem, né, não tá entendendo o que eu tô falando. Gente... Literalmente negociando sob pressão aí, né? E aí, o que vocês fizeram? Como é que foi? Como é que vocês lidaram com isso? Eu lembro exatamente do nosso olhar um pro outro. A gente levou na perspectiva. Não, pode deixar, vamos chegar num comum acordo. Você sabe que aqui é ganha-ganha, a gente não quer só ganhar, né? Então, a gente vai chegar num acordo que vai ficar bacana pra todo mundo do custo, né? Do valor. Assim, era uma coisa meio surreal, né? Era uma coisa meio fora, assim, do padrão. Total. Era uma aventura cada vez que a gente ia lá. Cada vez que ia lá, A gente não sabia o que a gente ia encontrar. Tava ficando engraçado. Acho que na hora deve dar aquela pressão, tá? Mas depois que passa tudo, você fica...
Hoje você ainda tem contato com esse pessoal? Não, esse pessoal, ele saiu, né, de lá, a gente nem sabe para onde ele foi, mas era na época, hoje a gente olha para trás, a gente dá risada, né? Mas na hora a gente era bem mais novo, né? Então assim, eu acho que... a gente ficou meio assim, estarrecido. Eu lembro do olhar, eu e o Zé olhando assim, falei, Zé, oi? Teu irmão? Chama José. E aí eu falei, gente do céu, ninguém merece uma dessa, né? O perfil atual, os clientes que você atende hoje, para lá da consultoria, tem esse mesmo estilo? Mudou o perfil de cliente? Como que é negociar com essa nova frente, com esse novo propósito? Olha, é diferente, né? A consultoria é um serviço. Então, tem muita gente que não bota preço no serviço dos outros, né? Então, assim, raramente eu tenho uma negociação de preço muito agressiva na consultoria. Porque não é commodity, né? Não é commodity. Assim, na minha opinião, é muito mais desafiador você vender um produto do que uma commodity, um serviço. Um serviço. Eu acho mais desafiador. Sim. Então, e o perfil também que a gente tem na consultoria, normalmente, quando tem uma negociação, é muito pouco, assim, não é uma coisa agressiva, ou eu coloco algo, assim, sem custo a mais para acrescentar, mas não tem, assim, de você ter um desconto muito agressivo, é outro perfil, é mais tranquilo, assim, digamos. Sim, porque quando é commodity é muito preço, né? Então é muito, deixa eu cotar aqui, deixa eu cotar ali, deixa eu cotar do outro lado. Na época que você estava... Porque hoje, pelo que eu entendi, é principalmente ou só consultoria, né? Hoje, principalmente a consultoria. A prospecção nossas de vendas de produtos de embalagens, eu dei uma congelada um pouco, né? A gente tem clientes da época ainda do meu pai que compram conosco há mais de 30 anos e não são poucos, é bastante, que a gente criou um relacionamento muito forte, mas de prospecção de novos eu dei uma congelada nesse momento. A gente quer retomar mais pra frente. Tinha alguma coisa que vocês costumavam fazer ou alguma prática que vocês tinham para tentar fugir um pouco dessa ideia de commodity, de discussão de preço? Tinha. A gente tinha um atendimento, assim, muito personalizado. Em que sentido? O que vocês faziam de diferente? Eu acredito no seguinte, na verdade eu levo um pouco para a consultoria isso, até para o treinamento dos vendedores que a gente dá. Eu acredito que o que mais faz com que você crie um laço de confiança e a pessoa não fique só no preço é a credibilidade que você passa, tanto de conhecimento técnico, né, como de transparência. Então, não prometer coisas que você não vai poder cumprir. Entendi. Então, eu acredito que isso faz com que você crie uma confiança, né, junto ao cliente. Aí eu já até acho que transcende produto, serviço. Então, eu aprendi ao longo dos anos vendendo produto que se você não cria um laço de confiança, se você seja transparente na hora de uma negociação, eu consigo fazer isso, eu não consigo, eu consigo entregar nessa data, eu não consigo, e mostrar um conhecimento técnico que você domina aquele assunto, a chance sua de ficar brigando só por preço é muito maior. Muito maior. Tá. Sim. Você lembra de alguma situação específica que você foi além nessa transparência ou nessa construção de confiança junto ao cliente? Em que sentido, assim, ir além? Por exemplo, acho que alguma coisa que você fez de muito diferente, ou então alguma coisa que não foi tão ortodoxa, ou que não era muito praticada, mas por ser um valor, né, de vocês, ou seu, de transparência, você se posicionou de uma determinada maneira. E, por exemplo, no Agendor, várias vezes, e algo que a gente tem também na área comercial, várias vezes o cliente ele chega até nós e fala, meu modelo de negócio é assim, assim, assado, busca num CRM, a gente vira para ele e fala, cara, o Agendor não é o ideal para você, ou então CRM não é algo que vai solucionar o seu problema, ou então talvez esse concorrente aqui vai ser melhor para a sua solução, sabe? E eu acho que é nesse sentido que você quer dizer de construção de confiança, né? E de transparência. Prometeu que não pode cumprir, né? Então, sim, já aconteceu assim, tanto na consultoria como no produto, por exemplo, no produto já aconteceu de um cliente, às vezes eles idealizam um produto, né? Uma embalagem que não tem como fazer tecnicamente.
né? Então, a gente já chegou a falar com muitos clientes, olha, isso aqui é inviável de se fazer na máquina, não tem como encaixar, não tem como fazer. O que dá para fazer é isso daqui. Então, a gente mostra o que é possível dentro, né, do que a gente, tecnicamente falando, tem condições de fazer. E se o cliente aceita aquela solução que a gente dá, ok, parte-se para o próximo passo. E se o cliente não aceita, ele vai procurar uma outra pessoa que faça, né, aquele tipo de produto. Mas normalmente as indústrias, né, por exemplo, de embalagem, no caso nosso na época, é meio padronizado. Se uma não consegue fazer... Entendi, as outras também não então, assim, não tem pra onde muito correr, porque é meio que as máquinas são muito parecidas, importa dos mesmos lugares, ou compram aqui no Brasil os mesmos fabricantes, então as limitações técnicas são muito parecidas, né? Então, mas já, muitas vezes em produto a gente fez isso, a gente fala, isso é impossível, o que dá pra fazer é isso, o que eu consigo desenvolver é isso. Então, eu acho que é isso que faz a credibilidade. Né? E na consultoria a mesma coisa. Teve já cliente nosso, exatamente isso que você falou, a pessoa quer um sistema, né, para prospecção de CRM. E uma vez eu falei para ela, falei assim, olha, o que você está precisando não é um CRM para prospecção, o que você está precisando é um sistema interno de colocação de pedido, de gestão de pedido, de precificação, porque você não tem hoje isso. Então ela não tinha, não era uma indústria muito, não era pequena, era uma indústria até que média, só que para você ver, né, tudo em planilha? Em planilha, ela não tinha esse controle. Então, assim, primeira coisa, você tem que ter um sistema interno. Um sistema normal. Então, isso é uma coisa que a gente vê, né? Normalmente, as empresas elas adotam os ERPs, né, que fazem gestão de estoque, gestão financeira e etc. E aí o CRM acaba sendo a segunda ferramenta que vai entrar para aí sim fazer a gestão comercial, fazer a gestão, né, dos vendedores, entender como é que estão as taxas e etc. Mas ainda é muito comum, né? A gente recebe muito cliente que vende planilha, e é isso que você falou, não é cliente pequeno, é cliente grande. Indústria principalmente, né? Eu acho que é muito, às vezes, é um mercado que está buscando essa informatização, mas ainda tem muita essa tradição, né? São mercados menos tecnológicos no sentido de ferramentas digitais, né? Sim. Então, e no geral, para a indústria, tem um adendo, assim, é muito comum a indústria olhar só para RP. Então, geralmente, a pessoa que fundou a indústria, ela é muito boa tecnicamente, e aí vendia, porque até então, naquela época, a forma de venda é diferente de como a gente vende hoje. E aí, na cabeça dela, eu tenho que ter uma linha produtiva muito boa, tenho que ter uma congestão financeira muito bom, e o resto segue, se vende sozinho. Só que hoje a gente sabe que tem concorrente para tudo, né? Se eu não tiver estratégia de venda ali, realmente um CRM, enfim, uma estratégia para avançar o meu produto, eu posso ter o melhor produto, mas não quer dizer que ele vai ser o mais vendido. Exatamente. Então tem todos esses pontos ali. E é isso mesmo que você falou. Eles se preocupam muito com a linha de produção, com a máquina que vai fazer isso, com a máquina que vai fazer aquilo. E dentro, eles demoram mais, talvez, para criar ou comprar, ou desenvolver um RP. E aí fica meio, assim, falho ali, né? Você não consegue fazer as mensurações que você precisa. Começa a bater num teto, né? O crescimento da empresa. Porque você não sabe onde que tem oportunidades de crescimento, né? Exatamente. Acho que você ter um CRM te dá essa visibilidade de você entender, como que está o meu processo comercial, quais são as etapas do meu processo, quais que são as menores taxas de conversão de uma etapa para outra. A menor taxa de conversão é da terceira etapa para a quarta etapa. Vamos trabalhar então isso daqui? O que a gente está abordando? Como que a gente está abordando o cliente nessa etapa? O que a gente está prometendo para ele? Né? Como que a gente está negociando com ele? Então você começa... E aí, você tendo esse padrão, né? Você evita que cada vendedor atue de uma forma, né? E você começa a criar um processo e te dá essa visibilidade de falar, bom, beleza, então vamos testar essa outra abordagem. E aí você começa a enxergar esses aumentos. Então essa abordagem aqui está realmente, de fato, avançando mais clientes para a próxima etapa. Então você cria um processo científico sobre um processo comercial que até então era só artístico, né? Então, mas é bem interessante. Paula, eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte: você teve alguma situação na época quando você, né, assumiu a gestão da empresa de extremo estresse e um pensamento de tipo, putz, acho que deu, vou desistir. Tive ontem.
Sabe? Sei. Aquele pensamento de, eu acho que, sabe, deu e largar, sim, ou mudar. Olha, o maior estresse que a gente teve depois que eu assumi ali o escritório foi na pandemia. Foi assim, surreal, assim, porque fechou tudo. Fechou tudo. Né? A gente, assim, vendia embalagens, né? Na época era só embalagens. E o que a gente pensou? Eu comecei até a ligar nos bancos para ver se estava com crédito. Eu já falei, deixa eu sondar os bancos para ver, porque eu acho que eu vou precisar desse crédito, porque a gente imaginou, quando fechou tudo, que não ia vender embalagens, que eu não ia conseguir fazer as vendas, que os clientes iam cancelar os pedidos. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa, mas na pandemia não começou a bombar e-commerce? Então, exatamente foi isso que aconteceu. Foi assim um fênix, né? Surgiu das cinzas. Né? Entendi. Foi mais ou menos isso. Então, bateu um desespero no primeiro momento. Falei, ferrou, nós vamos, né? E um ponto importante também que teve na pandemia é que houve um momento que estava com ameaça de escassez de matéria-prima, de resina. E toda semana eu tinha que ligar para os clientes passando 30%, 40% de aumento. 30%, 40% de aumento. Nossa, nessa época que foi difícil. Nossa, ou seja, você imagina? Não, porque sim, assim, muita empresa renegociou contratos para justamente diminuir o preço, diminuir os custos. A gente mesmo fez muito isso. A gente renegociou muitos contratos para conseguir diminuir custos, a gente conseguiu diminuir bastante custo e a gente conseguiu, contra o mercado, fazer muito caixa nessa época. Muito caixa nessa época. Apoiar os clientes, isso é um ponto importante, porque a gente não reajustou, a gente criou todo um negócio assim que, enquanto os concorrentes, enfim, as empresas no geral subiam o preço, o Agender congelou ali. A gente congelou pra tentar segurar a galera, assim, a gente sabe que é um momento difícil, sabe? Mas assim, como é que foi a aceitação dos clientes? Como é que foi esse momento? Olha, foi assim o mais crítico, mais estressante. E aí, o que aconteceu? No primeiro momento eu falei, ferrou, nós não vamos vender, nós não, né, pode todo mundo cortar os pedidos. E foi ao contrário. Na verdade, o que aconteceu? Aumentou muito as vendas, porque o e-commerce explodiu. Então, assim, a gente nunca vendeu tanto como na pandemia. Quem comprava online começou a comprar online. Foi obrigado a começar a comprar. Isso que foi muito interessante. Então, acho que a pandemia, ela acelerou a informatização das empresas de um jeito. As empresas não tinham, por exemplo, muito costume de fazer videoconferência online, né? Fazer um Meet, fazer um Zoom. Foi. Elas começaram a ser obrigadas a fazer isso daí. O uso do WhatsApp corporativo também. Porque você ligava para prospectar a empresa, não tinha mais ninguém na empresa. Então, assim, né? A gente até fez bastante... A gente vai fazer uma mudança, inclusive, né? Na nossa landing page, a gente pedia celular. É mesmo? A gente mudou, ao invés de pedir celular, pediu WhatsApp. Pediu telefone, na verdade. A gente mudou para pedir WhatsApp. Com isso, assim, a chance, a nossa taxa de contato aumentou muito. A gente passou a ter mais contato. Porque sempre, independente se o negócio é B2B, sempre você vai estar falando com uma pessoa. Sim. Só que isso acelerou de um jeito e foi maravilhoso pra gente. Tá? Você vê pra vocês também, virou uma oportunidade, né? Sim, virou igual então... pra nós. Foi a mesma coisa. Uma ameaça acabou virando uma oportunidade. A gente acreditou que ia ferrar tudo. E aí, o que aconteceu? Tiveram duas coisas. Uma que foi, como, assim, na verdade é um monopólio aqui no Brasil de resinas plásticas, né? E a maioria dos meus clientes eram embalagens flexíveis. Então, e era atrelado ao dólar. Então, cada vez que aumenta o dólar disparando. Subiu. Então, não tinha para onde correr. Então, assim, era uma situação do mercado, né? E assim, a gente passava toda semana, era 10, 15, 30%, dependendo da semana. E assim, é o que eu falo, né? Foi uma construção de muito tempo de confiança. Sim. Então, eu vou te falar, 99% dos clientes a gente não perdeu. E continuou com a gente. Olha. A gente passava matéria, né? Olha, aumento da resina, probabilidade de falta de resina. Então, assim, eles ficaram conosco porque foi uma construção, né? E explodiu o consumo, porque o e-commerce todo mundo tava comprando, ninguém saía de casa, né? Comprava moletom pelo e-commerce, comprava chinelo, comida, tudo. Então, assim, a gente explodiu ali nunca vendemos tanto como na pandemia. Então, assim, foi uma situação de muito estresse, porque a gente tinha que negociar com todos os clientes toda semana. Nossa. E não tinha como segurar o preço, porque se eu segurasse o preço, né, a indústria que eu vendia
ia ficar em condição muito complicada financeiramente. Ela não tinha como assimilar. Pagar para vender, não tinha como ela absorver esse custo de matéria-prima que estava tendo uma escala, né? E foi tão complicado, porque assim, o meu vizinho, ele comprou móveis planejados e tal, numa determinada empresa, um pouco antes da pandemia ali, e aí na hora que foi entregar os móveis, faliu, a empresa faliu. Nossa. Porque começou a subir o custo, e eles meio que, você fecha o contrato com eles, você vai pagando, mas você não tá pagando o seu, você tá pagando do outro. E aí chega um momento que o que você pagou não cobre nem o material na hora que chega para entregar o seu. A empresa faliu. Nossa. Então é um dos segmentos que acabou falindo por conta disso, porque não conseguiu acompanhar ali e repassar o preço para o comprador. E se você já assinou o contrato antes, você não vai querer falar, agora eu vou pagar mais, porque você também foi impactado, né? Sim, então, exatamente. Tiveram alguns segmentos que sofreram muito por causa disso, né? É outro perfil de produto, né? Você não tem como colocar ali. E outra, é um cliente, né? Talvez eu entenda que é um cliente que você não constrói um relacionamento a longo prazo, né? Porque você foi lá, gostou do móvel, compra, assina o contrato, você tá esperando chegar. É outro perfil, né? De relacionamento. Não, e vários, assim, colega que ia fazer intercâmbio também, a empresa quebrou. Então teve vários cenários. Nossa, assim. O setor de hotelaria, viagem, Nossa, foi triste, né, gente? Eventos presenciais foi muito impactado. Foi. Né? Porque não tem muito o que fazer, né? Não tem como você cobrar mais depois. Não. Porque é um período de prejuízo e ponto, né? E Paulo, eu queria, ainda dentro do assunto, mas mudando um pouco de assunto, a gente falou de situação desafiadora, enfim, situações que passou. E existe a questão da vida pessoal também, né? Você passou por várias coisas, muito trabalho, enfim, essa mudança. E como que é fazer gestão disso tudo, mais a vida pessoal, né? O que você faz no dia a dia, seu lazer? Como que você une tudo isso? Acho que a gente sempre dá um jeito, né? Às vezes a gente acha que não vai dar conta, quando vê, já passou o dia, já é outro, né? Então, acho que é mais ou menos isso que acontece. Assim, eu acho que é um gerenciamento, né? A gente não consegue fazer tudo, né? Então, sempre alguma coisa acaba ficando, digamos assim, mais capenga, né? Digamos assim, né? Uma hora você consegue dar mais atenção para um ponto, outra hora você consegue dar atenção mais para o outro. Você tenta equilibrar os pratos. E depende da prioridade sua do momento. Tem vezes que você precisa dar mais atenção profissional, tem vezes que você tem que dar mais atenção pessoal. Eu penso assim, né? Você dá mais foco pro pessoal. Então, mas tentando sempre equilibrar os pratos de uma maneira melhor possível, digamos, né? Então, eu gosto muito, assim, de ouvir música. Então, quando a gente tem um tempo mais, assim, de descanso, né? Eu gosto de ouvir música, gosto de ficar assim com a minha família, né? Meu filho, meu marido. Então a gente gosta muito de sair para almoçar em algum lugar diferente. Então eu acho que isso espairece um pouco, né, a pressão do dia a dia e fazer coisas que você gosta, né? Ouvir música, ir num cinema. Tem gente que gosta de andar de bike, tem gente que gosta mais de viajar. Então, assim, mas eu gosto bastante de dar uma desacelerada um pouco. Eu não sou muito de chegar sexta-feira, eu vou sair sexta, sábado, domingo, né, e chegar em casa domingo à noite. Não, eu preciso... Você fica um pouco mais em casa, fica mais descansando. Descanso um pouco. Assim, se eu sair no sábado o dia inteiro, domingo eu gosto de ficar mais em casa. Domingo também. Domingo se preparar. Quem sai de domingo, eu falo, meu Deus, que energia você tem, porque segunda tá aí. É corajoso, né? É corajoso quem sai de domingo. Eu gosto de domingo já me preparar pra segunda. Já começa a preparar pra semana. Eu também. Começa a bater, tipo, depois do almoço, de tarde, bate umas 3, 4, sabe, da tarde do domingo. Putz, já gosto de estar em casa. Já começo a ler alguma coisa sobre o trabalho. Tipo, não sobre o trabalho em si, mas, sabe, estudar um pouco, ver coisas novas que estão acontecendo, dar uma lida sobre notícias, sobre o que vai... Se inteirar, né? De algum ponto que você tá querendo saber um pouco mais. E ficar mais em casa, né, também, porque, assim... agora a gente em home office, né, porque o Adino, ele né, como eu comentei com você... Ele é totalmente home office desde a pandemia, né? Então a gente é distribuído, tem gente no Brasil, tem gente fora do Brasil trabalhando para o Agêngora. Então a gente fica 100% do tempo em casa. Então, para lidar com a rotina também de trabalhar todos os dias em casa, se você não sai de casa, você começa a ficar meio maluco. Fica meio deprê, né? Descansa o trabalho, porque você tá...
Esse é o sofá que eu fiz a reunião ontem. E aí, pra mim, eu acho que assim, pra mim, eu gosto muito de conhecer padarias, sabe? Cafeterias. Toda hora você fala de uma cafeteria diferente. De uma cafeteria nova. Então, se eu tenho a oportunidade de ir tomar um café numa cafeteria nova, sabe? Durante a semana mesmo. Ir lá, vou tomar um café, sabe? 7h30, 8 da manhã, eu vou lá, tomo um café, volto para o trabalho. Putz, já dá uma renovada, porque nós somos seres sociáveis, né? O ser humano é um ser social, então você ficar preso lá no seu cubículo o dia inteiro, você começa a ficar meio maluco. Às vezes, fica mesmo. Dá uma volta no quarteirão e já muda, né? O ar também, já muda a nossa... Né, já dá um gás, pelo menos pra mim, assim. Você tem alguma prática, alguma coisa na sua rotina que você coloca pra dar esse refresh? Ai, olha, eu me sinto assim, eu sou meio assim, eu me sinto melhor. Então, assim, quando eu treino, né? Então, já faz muitos anos. Faço musculação. Tá bom. E também corro, dias intercalados. Então, isso pra mim, e mesmo na pandemia, eu fazia home office. Eu fazia em home, né? Em casa. Treinei, comprei peso, comprei tudo. A famosa academia em casa, eu fiz também. Você também, né? Porque eu acho que eu ia ficar doida. Porque, assim, e hoje, assim, isso me deixa, me esclarece muito. Eu sinto que eu fico melhor mentalmente, sinto que eu fico mais animada pro dia, me dá outra disposição. Isso é uma coisa que eu percebo que me faz bem. Então, assim, eu não deixo de fazer isso de manhã, eu faço cedo, porque eu não funciono muito bem à noite. Então, eu já tô meio com a bateria à noite meio arriada. De dia, não. De dia, eu tô a mil por hora. De manhã, né? Sou mais diurna. Então, eu faço logo cedo pra fazer aquilo e eu já me senti melhor. Então, isso é uma coisa que pra mim me faz bem e me ajuda a desestressar, a ficar mais leve. Isso é uma das coisas que eu não abro mão de jeito nenhum. Eu acho que isso daí Acho que o Gomes também pode falar, porque ele treina, tinha vezes que fazia crossfit de manhã, tarde, noite, 3 vezes ao dia. Pra mim, eu não consigo imaginar, não tô falando que todo mundo que tá na área de vendas tem que praticar esporte, não é isso. Não, todo mundo isso. deve praticar esporte que faz bem pra saúde. Qualquer pessoa, mas tem uma correlação muito grande, porque... Pense, em vendas, todo dia a gente tem meta ali, a gente tem um desafio para fazer. Independente do esporte que você pratica. Sim. Se você tá focado naquele esporte, você vai ter uma meta naquele dia. Vai ter aquele dia que você não vai estar muito bem. E para venda não é a mesma coisa. Tem aquele dia que a gente acorda assim... Mas, às vezes, naquele dia ruim, se a gente consegue avançar uma negociação, o dia muda. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Um dia frio, chuvoso como hoje. Poxa, acordar cedo para ir treinar deve ser... complicado. Eu não sou a pessoa que gosta de acordar muito cedo para treinar, mas eu entendo que quando eu supero essa barreira, o meu dia tende a ir muito bem, sabe? Verdade. Então, para mim, vendas e esporte, seja ele qual for, tem que estar lado a lado, para mim, né, no dia a dia. Você começa já com um sentimento de missão cumprida, tipo, um objetivo, um check. Né? E o resto meio que fica facinho, né? Então... É doideira. Eu gosto muito e eu recomendo sempre pra todo mundo. Pratique esporte, seja ele qual for. Eu também sou assim. Eu recomendo pra todo mundo. Eu acho que ajuda, acho que te dá outro astral, não é? E às vezes você tá num dia que você não tá afim de acordar pra praticar esporte, qualquer um que seja. Fala, puxa, não tô afim, tô com uma preguiça, o tempo tá assim. E quando você vai, você se sente outra pessoa depois que você sai, né? Fala, puxa, ainda bem que eu vim. Exatamente isso. Eu acho que... E aí tem algumas teorias que falam que a nossa força de vontade é como se fosse uma bateria. Que ela vai gastando, você vai gastando ela, mas ela também é treinável, você consegue treinar ela, né? Então acho que você às vezes se colocar nessa situação meio tipo, putz, eu não tô tão naquela empolgação para treinar, mas eu vou assim mesmo. Eu acho que isso daí te dá também um gás, né? Sim. E você vai criando essa rotina, porque é isso, é rotina, né? Quanto mais você vai, mais você vai. Quanto menos você pratica, menos você vai querer praticar, né? Então, é mais ou menos por aí. E a sua família hoje, seu filho, seu marido, eles são adeptos a esportes? Como que é? Olha, meu filho sim, meu marido também, mas assim, muito corrido para ele tem uma startup, né? Então, assim, bem corrido, mas ele faz. Eu convenci ele porque uma época eu observei ele não conseguia amarrar o tênis, tá? Sabe falta de mobilidade?
Sim. Eu falei, olha, ou você faz alguma coisa, ou daqui 5, 10 anos você não vai conseguir, mas eu percebia isso, eu comecei a observar. Eu falei, faz pilates, porque ele não gosta muito de musculação, essas coisas, então eu tenho que encontrar o que a gente tava falando. O que te faz melhor? O que você se sente bem fazendo? Sim. E ele começou o pilates, ele se transformou, virou outra pessoa. Olha. Flexibilidade, sabe? Assim, até o ânimo dele, até, sabe? Acho que até dá mais uma segurança maior pra você fazer as coisas. Então, assim, foi transformador pra ele. E agora faz bike também, nessas aulas de bike começou. Legal. Então ele ficou super engajado. Difícil, nossa, uma vez eu fui fazer uma aula dessas. Eu já tinha tido, porque eu pratico funcional, né, hoje em dia, mas na época eu praticava outro funcional. E eu falei, bom, eu vou numa aula dessas de bicicleta, né? Eu falei, bom, já pratico funcional, vou lá tentar, né? Nossa, eu saí com o motorzinho quase desligou no meio da prática. Esse é o maior erro de todo mundo. Assim, eu faço cross há anos e as pessoas acham que quem faz crossfit está preparado para qualquer outro esporte. Não é bem assim. Se você está acostumado a fazer um esporte, você muda para outro, você vai sentir muito. A ponto de até você passar mal, sabe? Então é você se adaptar. Por isso que eu falo que existe uma correlação muito grande entre o esporte e a vida no geral, o comercial ainda mais. E olha como você, por praticar esporte, conseguiu mudar a tua família. Porque seu marido passou a fazer, seu filho provavelmente faz e tem vocês como um certo exemplo. Faz. E as coisas passam a ter mais sentido, porque você trabalha pra caramba a vida inteira, tem todas essas metas, esses desafios que você colocou. Mas o que adianta você atingir tudo isso e chegar lá quando ficar mais velho e não poder desfrutar? Isso é uma baita reflexão, né? Porque a gente acaba sendo muito imediatista, né? Você vai se deixando levar pela rotina. E se você não tem... Porque eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Que empreender é uma maratona, é algo longo prazo, né? Longo prazo. Então você tem que conseguir buscar esse equilíbrio, porque se você dá um gás, putz, eu vou dar um gás, beleza, de 3 meses, que seja, putz, eu vou dar um gás, vou trabalhar de noite, o dia inteiro, não sei o quê, beleza, você até consegue, mas sustentar isso durante anos, você não consegue, né? Não, fica muito desgastante, você aguenta por um ano. Eu li uma reportagem outro dia, não lembro onde foi, que o estresse, esse estresse de você empreender e você ter que se dedicar muitas horas, muitos dias seguidos, ele tem um prazo, acho que são 2 anos, não era? Não sei onde que eu vi. Depois disso, seu corpo começa a entregar o boleto da conta, né? Porque vai vir... Aí vem gastrite, aí vem insônia, aí vem ansiedade. É a doença do século, a doença da cabeça. Então, assim, separar. E quando eu falo só esporte, porque é uma coisa que eu gosto muito, mas eu digo que são hobbies que a gente tem que ter além do trabalho e até ter uma correlação com ele. Então, você falou que gosta de ouvir música e restaurante e tudo mais. Eu vejo muito em vendedores, no geral, gestores e vendedores, que muitas vezes eles estão só naquela linha, eu quero vender mais, eu quero ganhar mais dinheiro, mas esquece do propósito. Né? Tem que desfrutar também. Exatamente. Tem que ter a válvula de escape, porque senão, vou dar um exemplo, há alguns anos atrás eu era a pessoa que vendia férias. Né? Eu vou vender férias, não vou tirar férias, porque não vou fazer nada. Hoje em dia eu já não vendo férias, não tem quem faça vender férias. Por quê? Porque aquele é um momento para eu desligar, é um momento para eu fazer uma trilha, é um momento para testar coisas novas, porque você volta melhor. E venda diferente de indústria, olhando separadamente. Na indústria tem uma linha de produção. Na teoria, quanto mais horas você está ali, mais você produz. Vendas não. Se você não tá bem, você pode ficar ali 12 horas que não vai sair nada do lugar. Agora, se você tá bem, você trabalha 2 horas e você faz mais do que você faria em 12. Pior que é verdade. Eu acho que a gente tem que ter isso que você falou, perceber o que faz melhor para nós. Poxa, não vou vender minhas férias porque isso me prejudica. Eu acho que muita gente precisa ter essa autoconsciência, né, para entender o que funciona para ela e o que não funciona. Sim. Né? Porque é o que você falou, se a gente fica só nisso, vender, ganhar, você esquece da própria, da gente mesmo, né? A gente não é uma máquina, né? Nós temos necessidades emocionais, físicas, de mexer o corpo, porque hoje a gente vai viver quantos anos, a nossa geração, né? A minha geração, por exemplo, e a de vocês, então, vai ser muito mais. Tendência. Né? Então, então nós temos que... Eu falo que o nosso corpo é uma
uma máquina, então a gente tem que cuidar bem para a gente chegar lá bem, não dependendo das pessoas, uma qualidade de vida boa, né? Mentalmente também. Importante. Paula, para a gente seguir aqui para os finalmente do nosso papo aqui, eu queria saber se você tem alguma situação que você já passou na vida que te trouxe um aprendizado hoje, que é o tipo de dica ou aprendizado que você daria para si mesma quando estava começando na carreira, ou estava começando na área comercial, quando você assumiu a empresa do teu pai? Nossa, essa pergunta é boa. Eu acredito que o aprendizado que eu tive é quando eu assumi, né, que eu não tinha na época, eu aprendi que a paciência faz a gente não atropelar as coisas. Então, às vezes, naquela ansiedade, naquela ânsia de ou fechar um negócio, ou, assim, ter um retorno de um cliente, né? Talvez faça você passar por cima de algumas etapas que precisam ser passadas, né? Porque faz parte do processo. Talvez quando você é mais novo, por imaturidade ou por falta de experiência, você não tem isso. Eu acho que eu aprendi hoje a ter mais paciência, que as coisas acontecem. Claro, a gente tem que fazer acontecer, mas que as coisas acontecem. Elas têm um prazo ali para amadurecimento. Então eu acredito que eu aprendi muito a ter mais paciência, entende? Tanto no retorno de clientes, quanto com pessoas, né, colaboradores, né, de entender um pouco o tempo de cada pessoa. Às vezes ela não está no mesmo tempo que você, na mesma velocidade que você. E até mesmo pessoal. Né, do lado pessoal, às vezes a gente tem um ritmo que a outra pessoa não tem, e você quer que aquela pessoa tenha esse ritmo. Então eu acredito que isso é um aprendizado. Eu fui aprendendo e percebendo que você tendo mais paciência com as pessoas e com o processo, você se poupa, né, de um estresse desnecessário. Exatamente, um estresse desnecessário, e você poupa o outro também, né, de você criar ali um desgaste, ou na relação profissional, ou na relação pessoal. Então eu tive esse aprendizado. Isso é muito verdade, porque as coisas, elas costumam demorar mais normalmente do que a gente gostaria que elas demorassem, né? Ou elas acontecem mais, né, tipo, demoram mais tempo para acontecer do que a gente gostaria, né? Eu particularmente, eu sou essa pessoa ansiosa com relação a essa, né, em que momento, né, que estágio, que fase da empresa as coisas vão acontecer. Eu sou essa pessoa ansiosa, então isso daí é um baita aprendizado. Mas é doideira, que tempo é uma coisa muito relativa, né? Porque quando é pra coisa boa, a gente acha que demora muito. Mas imagina quando você tá sentindo dor. Você tá sentindo dor por 10 segundos, parece que foi eternidade. Então quando é ruim, o tempo passa devagar. Quando é bom, parece que... aliás, o inverso, né? Vai rápido, devagar, enfim. Mas é relativo, mas faz muito sentido o que você falou. Acho que, ainda mais para quem está começando, novos vendedores, novos gestores, tem muita essa questão da ansiedade. Eu quero fechar agora, eu quero que seja do meu jeito. A nova geração, inclusive, ela acaba achando que o mundo está girando em torno dela e não é bem assim. Né? São coisas que a gente vai tendo com o tempo. Eu diria que é um misto de ter mais empatia, acho que esse é um ponto, né? E também saber que nós não temos a capacidade de mudar tudo. A gente pode mudar algumas coisas que estão ao nosso redor, mas não tudo. Sim. Né? Mas legal, muito bom. Exatamente isso. Boa.